Amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo a todos nós as vibrações de paz, as vibrações da alegria, para que todos nós possamos vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades, Senhor. Que nesse momento a misericórdia divina se faça em favor de todos nós. Hoje nós vamos ler as instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve vibrar o coração de quem quer se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração, tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo preparar-lhe odiosas armadilhas, e em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o. Então, na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações. Habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhia. Fica estupefado quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder aos impulsos da vingança, senão para perdoar. Amado Jesus, que nesse momento do Evangelho possamos estarmos atentos quanto aos nossos desejos, nossos impulsos, que ainda tantas vezes surgem de dentro de nós. Que a misericórdia do vosso amor
a brandura dos vossos ensinamentos possam amenizar esses ímpetos doentes que ainda fazem parte de nossa vida. Que Deus, nosso Pai misericordioso, bom e justo, nos sustente para que possamos reorganizar os nossos sentimentos, livrando-nos das situações danosas que a vingança promove e provoca em nosso pensamento. Que Deus, na sua infinita bondade, nos agasalhe e que nós todos possamos vivermos solidariamente, fraternamente, cumprindo o nosso papel e desempenhando os nossos compromissos diante da oportunidade que Deus nos oferece na atual reencarnação. Queridos amigos, nós estamos lendo hoje uma situação que precisamos pensar muito na vingança e nas horas da crise que muitos temos, todos nós, e com dificuldade. Nós muitas vezes cerramos os lábios, mas não cerramos as articulações do nosso pensamento. E é preciso que a gente possa vivenciar o bem para que nós possamos ter coragem de enfrentar as crises que muitas vezes nós temos que passar, são crises morais, geradas tantas vezes por conflitos, que ainda permeia dentro de nós, pelo um passado tão distante da verdade, e que muitas vezes teima, né, em estar presente no nosso dia a dia, diminuindo a nossa capacidade de amar, e nós podemos ver que a vingança, ela existe em nós como um cárcere, e é uma prisão, porque nós não temos força para entrarmos na libertação. E a vingança, ela traz para todos nós uma sombra, e nós estamos hoje diante de um conhecimento que nos ilumina. E qual é o nosso dever como espírita, que o Evangelho é tão claro que nós não podemos mais ter esse estado de cólera, de ódio, mas que nós precisamos auxiliar aqueles que caminham conosco e muitas vezes sem a crítica, sem o julgamento e sem guardar as ofensas. É por isso que aqui na Terra, quando estamos reencarnados, é preciso que a gente acomode os nossos pensamentos dentro do Evangelho, como nós temos condição, mas que não possamos, de forma alguma, querer forçar uma coisa que nós sabemos que não nos pertence mais. Então, hoje nós vamos ver que quando nós lemos ontem, quando Jesus nos pede que caminhemos mais 1000 passos, né? Depois mais 2000, é justamente para que a gente possa modificar esse pensamento. E a vingança geralmente vem pelas lutas da posse, da avareza, da indiferença, que nós sentimos ofendidos, prejudicados. Isso tem nos trazido grandes dificuldades. E eu convido a todos a rever bastante os seus sentimentos, porque o ódio, ele nos traz uma situação bastante difícil. E é por ele que muitas vezes eu quero vingar do outro, como se isso resolvesse a nossa reencarnação. Elimina o ódio, amigos. Façamos de tudo isso outros momentos. Nós estamos vivendo um período que é um período glorioso na nossa vida e que a gente precisa confiar e fazer o melhor que nós podemos, mesmo que sintamos injustiçados. E se nós acreditamos na imortalidade, é justamente para que nós possamos melhorar. A nossa reencarnação é um processo de mudança, e é pela elevação moral que nós vamos alcançar a nossa elevação espiritual, mesmo sendo lento, mas nós precisamos aprender a fazer o melhor que nós podemos em relação ao respeito ao próximo. E lembrar que ai daquele que faz o escândalo, e é preciso que a gente nos fortaleça
na fé e na esperança, mudando esses hábitos bárbaros que já vivenciamos um dia, e que nós possamos criar, por meio da oração, da prece, os momentos que vão nos trazer outro significado para as nossas ações e compreender que a vingança é um atraso moral. Os códigos divinos estão dentro de nós. E quando nós desconhecemos tudo isso, é porque nós estamos vivendo ainda nas sombras da ignorância. E por isso, nós não estamos mais em costumes selvagens, em costumes bárbaros, como vivemos o duelo. É imprescindível, Jesus, que nós possamos compreender que nós estamos no terceiro milênio e as nossas tribulações hoje, elas têm que ser diferentes, porque nós estamos buscando um olhar de reparação das nossas faltas, das nossas iniquidades, porque nós passamos a compreender que as leis de Deus, elas estão impressas na nossa consciência, e é por isso que nós precisamos dar outro sentido em nossa vida. E nesta manhã de reflexões, nós convidamos a todos não deixar se contaminar por veículos de perturbação que muitas vezes chegam até nós, vigiando os nossos pensamentos, para que possamos resgatar as águas tranquilas dos momentos em que juntos já podemos vivenciar. Se nós estamos habituados cada dia mais viver sob a sombra dos nossos tormentos, dos nossos conflitos contínuos, nós precisamos buscar no Evangelho a ternura, a calma, aquilo que modifica as aspirações de uma existência voltada para o mal. Nós estamos a caminho da paz, amigos. E buscar a paz é buscar a harmonia interior. Que nunca possamos viver mais esses sentimentos que muitas vezes eu ainda alimento dentro de nós, que é o ódio, a vingança. E quando você estiver nesses estados, querido amigo, procure a prece, busque dentro de si os recursos que você já adquiriu, porque a nossa finalidade maior é criar, nesse momento, uma psicosfera de harmonia, de serenidade, para que a gente possa usufruir de todas as vibrações divinas que a própria oração nos oferece. Então, amigos, é preciso ver que nas horas mais difíceis, Jesus orava. Jesus estava junto com seu pensamento ligado ao Pai. E isso é o mínimo que nós podemos fazer para beneficiar a nós mesmos, para beneficiar os nossos irmãos, que poderiam receber a lança, os dardos tão difíceis de nossa vida, de nosso pensamento. Nunca esqueçamos, amigo, que estamos na Terra, nesse mundo físico, para nos ajustarmos com as grandes dificuldades criadas por todos nós. Repreender a vida, repreender esses momentos, é justamente sair daquilo que é divino, daquilo que está dentro de nós. E nós precisamos buscar outras vibrações, nas influências espirituais perniciosas que muitas vezes insistem a perturbar a nossa casa mental, que nos leva a essas atitudes de vingança. É preciso que a gente silencie e busque Jesus. E aqui é tão importante quando ele fala sobre o espírita, que nós não podemos mais pensar nisso, porque nós já temos a luz do conhecimento. E nós sabemos que sem a caridade não há salvação. E que caridade é essa? Quando muitas vezes ainda temos uma atitude de covarde, que mantemos ainda o pensamento da vingança, e nós estamos aí orando todos os dias para que Deus nos perdoe, e nós não somos capazes de perdoar aqueles que têm os seus equívocos,
Lembremos da passagem do servo, né? E também aquele compassivo, que nós todos precisamos entender é o ser divino que está dentro de nós. O Evangelho nos mostra na parábola de que o fariseu queria cobrar, né? E não teve amor, justiça, quando o servo chega e pede para ele que ele pudesse perdoar, porque ele queria comprar a família dele, ele pede que perdoasse. Naquele momento, o senhor, o servo, né, que é a parábola que traz, que era um rei, ele tem compaixão da situação daquele servo, daquele que estava devendo a dívida, e ele perdoa. Mas, em seguida, aquele que recebeu o perdão quer vingar, porque ele cobra do outro e manda ele que ele fosse sacrificado. Amigos, pensemos um pouco antes de fazermos qualquer atitude. A vingança degrine nossa moral. Deus tem nos concedido muitas oportunidades, porque nós sabemos que Deus, ele não nos fere como nós pensamos ou nos pune. O mundo nos ensina que fere a quem te fere, mas não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é aquela que o Cristo nos trouxe: perdoa sempre. Avança enquanto temos luz, amigos. Tanto é que nós no mundo, quando alguém nos faz mal ou quando alguém nos faz qualquer coisa, nós temos mania de dizer, né? Descansa e goza em paz. Agora, nós sabemos que a vida não é assim, nós não morremos. E a censura, ela é do homem, ela não é de Deus. Por isso que Jesus nos disse: não condenes, não julgueis, para não ser julgados. Nós precisamos aprender a ouvir, a sentir a grandeza de tudo isso que Jesus tem nos trazido, e com a luz da doutrina espírita, isso torna uma bússola para que nós possamos encontrar no caminho, sempre no caminho certo, as bem-aventuranças, a bênção divina. Portanto, amigos, elimine de uma vez por todas o pensamento de vingança. E nesta hora do passe, nós rogamos a Jesus que nos fortaleça, que o pensamento no bem seja prioritário em nossa vida. Amado Mestre, com o pedir que nos ajude, que nos ampare, trazendo no pensamento e no coração as vibrações do ódio e da vingança. Auxilia-nos, Jesus, a enxergar um mundo diferente, os irmãos diluindo toda esta vibração escura que permeia em nossos pensamentos. Dai-nos força e coragem, que o passe restaure a nossa esperança, Jesus. Fluidifica as nossas águas, que o seu amor possa colocar neste líquido divino aquilo que mais necessitamos. E assim, Jesus, revendo os nossos atos, nós pedimos que nos fortaleça para o bem, para o amor e para a caridade. Receba em seus corações, amigo, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que o Colégio Allan Kardec, com esta vibração que nos educa, alcance todos vocês. Muita paz e muita alegria.